Bem, hoje a gente tem em mãos uma história de bastidores do futebol que, olha, parece um verdadeiro jogo de xadrez. A notícia principal, que vem de uma apuração do Sérgio Santana, é que o Vasco da Gama fez uma proposta formal pelo lateral esquerdo cuiabano. Mas o interessante não é a proposta em si, é toda a teia de fatores à volta dela. Temos um clube da Premier League, o Nottingham Forest, que quer uma coisa, o Vasco que quer outra, e no meio uma reviravolta que, assim, ninguém esperava. Fotografia do futebol moderno. A gente vai analisar aqui a estratégia do Vasco para conseguir um jogador sem arriscar muito dinheiro. O dilema de um atleta que foi campeão e de repente se vê encostado na Europa. E o mais fascinante, como o problema de um rival, o Botafogo, abriu a porta para essa negociação. É uma confluência de estratégia, oportunidade e, bem, um pouco de sorte. E tudo isso está nesta fonte de hoje, 27 de janeiro de 2026. Vamos começar então pelo grande nó da questão, onde a coisa emperrou logo de início. O Nottingham Forest, que é o dono do passe do jogador, bateu o pé. Olha, a gente só vende, queremos o dinheiro agora. E do outro lado, o Vasco, mais cauteloso. Calma, queremos um empréstimo primeiro, com uma opção de compra lá no final. São posições que parecem completamente opostas. São mesmo. A lógica de cada clube é cristalina. O Vasco, como, enfim, muitos clubes brasileiros, precisa ter cautela financeira. O empréstimo é a jogada segura. Traz o jogador, testa ele no ambiente do clube, no esquema do treinador e vê se a adaptação acontece. Se der certo, ótimo, exerce a opção de compra. Se for um fracasso, agradece e manda ele de volta. O risco financeiro é mínimo. É basicamente um test drive antes de comprar o carro, né? Exatamente. É a melhor analogia. Já o Nottingham Forest está, assim, noutra sintonia. Para eles, o cuiabano é um ativo que não está rendendo em campo. Está ocupando espaço no plantel, na folha salarial. Eles não querem mais vínculo, não querem essa dor de cabeça de monitorizar um jogador emprestado. Eles querem um cheque, fechar o negócio e seguir em frente. É uma lógica puramente de gestão de ativos. Querem liquidar o que não está sendo usado. E aí que a negociação podia ter morrido. Podia mesmo. Mas, ao que parece, a diretoria do Vasco tirou com o erro da cartola. Eles apresentaram uma contraproposta que tenta, sabe, agradar a gregos e troianos. Não é uma opção de compra, mas sim uma obrigação de compra. Explica isso pra gente, como é que funciona na prática. É uma peça de engenharia contratual, assim, muito inteligente. A proposta é a seguinte: o Vasco recebe jogador por empréstimo, mas no contrato fica estipulado que o clube vai ser obrigado a comprá-lo em definitivo se ele atingir certas metas. Metas de desempenho. A fonte até detalha que estas metas estão ligadas ao número de jogos que ele disputa. Ah, interessante. E não é só entrar em campo e dar um toque na bola, pois não. Imagino que tenha mais detalhes. De maneira nenhuma. E esse é o detalhe que mostra o nível de cuidado na proposta. Para um jogo contar para a meta, o cuiabano tem de jogar no mínimo 45 minutos, metade de um jogo. Isso protege o Vasco de uma situação em que o treinador o coloca aos 89 minutos só para, sei lá, cumprir tabela. A participação tem de ser substancial. Essencialmente, o Vasco está a dizer ao Forest: olha, se o vosso jogador for tão bom que se torne titular ou uma peça importante aqui na rotação da nossa equipa, a gente paga. Se ele ficar no banco, o problema é vosso. Mas espera aí, essa cláusula não é uma faca de dois gumes para o Vasco? Quer dizer, e se o jogador for bom? Mas não for espetacular. Se ele jogar o suficiente para ativar a cláusula, mas aí o clube chega à conclusão de que o preço fixado é alto demais pelo que ele entregou, e o Vasco fica preso num negócio que talvez já não queira fazer? Essa é uma excelente observação. E é exatamente aí que reside o risco calculado do Vasco. O clube está apostando no seu próprio processo de avaliação. Eles estão dizendo: nós confiamos que, se ele jogar esta quantidade de minutos, é porque ele está a render o suficiente para justificar o investimento. É uma aposta na sua própria comissão técnica, no seu departamento de scouting. O risco existe, sem dúvida, mas é um risco muito mais controlado do que comprar um jogador às cegas, sem o ver atuar no seu próprio clube, certo? Certo, é uma aposta na competência interna, no fundo. Se o nosso treinador o escalar consistentemente, é porque ele vale o dinheiro.
faz sentido. Mas ainda assim, a negociação não está fechada. A estrutura parece boa, mas a fonte diz que os valores ainda estão em discussão. Claro, podem ter concordado com o mecanismo de obrigação de compra por metas. Mas agora vem a parte difícil. Quanto custa o empréstimo? E mais importante, qual vai ser o valor final dessa compra obrigatória? Se o Forest pedir um valor muito alto, a proposta, por mais inteligente que seja, não avança. Acertaram no como, agora falta acertar no quanto. E toda essa ginástica contratual faz a gente perguntar: por que este esforço todo? Quer dizer, quem é o cuiabano para justificar uma negociação tão complexa? O que o currículo dele nos diz? O currículo dele no Brasil é o que alimenta todo este interesse. Ele apareceu no Grêmio, mas foi a transferência para o Botafogo em abril de 2024 que o colocou no mapa. E não foi uma passagem qualquer. Segundo a fonte, ele fez parte de um dos plantéis mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro. Que história, né? Estamos a falar do Botafogo de 2024 que ganhou Taça Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, um feito absolutamente gigantesco. Portanto, o cuiabano não é uma promessa qualquer. Ele tem no currículo os 2 títulos mais importantes do continente e como parte ativa da equipa. Exatamente. E isso, para um diretor desportivo, é música para os ouvidos. Reduz drasticamente a incerteza. Este jogador já esteve nos maiores palcos, já sentiu a pressão de jogos decisivos e saiu por cima. Não é um jovem que vem de um campeonato de menor expressão, sabe? Há pouco mais de um ano ele era uma peça importante numa equipa que dominou o continente. O Vasco não está a comprar um bilhete de lotaria, está a tentar contratar um vencedor comprovado. E é aí que a história dá uma volta de 180 graus, porque todo esse sucesso foi aqui. A experiência europeia dele tem sido, bem, o oposto disso. Ele foi vendido ao Nottingham Forest em agosto de 2025, mas olha que curioso, nem sequer foi para a Inglaterra de imediato. Emprestaram ele de volta ao Botafogo. A sua chegada à Europa só aconteceu de facto em janeiro de 2026. Poucas semanas. E o que aconteceu desde então é o que explica a vontade do Forest em negociar. A fonte é clara. Desde que chegou à Inglaterra, o cuiabano não foi relacionado para uma única partida da equipa principal. Nem para ficar no banco de suplentes. 0 minutos. 0 oportunidade. Sério? Então o que é que ele tem feito? Ficou parado? Sua única participação tem sido em jogos de equipa de desenvolvimento, a Sub-21, onde as regras permitem a inscrição de alguns jogadores acima do limite de idade. Fico a imaginar o que se passa na cabeça de um jogador assim. Num ano, está a levantar a Taça da Libertadores no Maracanã. No ano seguinte, está a jogar um torneio de Sub-21 num campo de treinos em Inglaterra. Deve ser um choque de realidade, assim, brutal. É uma queda vertiginosa. E isso, claro, cria uma urgência para todas as partes, né? O Forest quer livrar-se de um jogador que, claramente, não está nos planos do treinador e o jogador aos 22 anos, que é uma idade crucial para o desenvolvimento, ele não pode ficar parado. A inatividade é a morte para um atleta de alta competição. Eles precisam de o colocar a jogar. E é essa pressão, essa necessidade de encontrar um clube que nos leva à grande reviravolta desta história. O tal fator surpresa. Exato. E quando a gente pensa que a história não podia ficar mais interessante, entra um terceiro elemento que muda tudo: o Botafogo. Segundo a fonte, o regresso ao Botafogo era A prioridade natural. E faz todo o sentido do mundo, né? Foi onde ele atingiu o auge, foi campeão de tudo, conhece o clube conhece ele. Era o caminho óbvio. Seria o caminho óbvio. E muito provavelmente o caminho que teria sido seguido. Se não fosse por um detalhe administrativo. Um detalhe que deitou tudo por terra. A fonte revela que o Botafogo está neste momento sob um transfer ban. Que, para quem não está familiarizado, é uma sanção pesada, normalmente imposta pela FIFA, que impede um clube de inscrever novos jogadores, geralmente por dívidas não pagas. O clube pode até contratar, mas não pode registrar o jogador para que ele entre em campo. É isso, né? Exatamente. E isso muda tudo. De um dia para o outro, a porta que parecia escancarada para o cuiabano, a sua zona de conforto, fechou-se com estrondo. E não por razões técnicas, não por falta de interesse, mas por uma questão puramente burocrática. O Botafogo está de mãos atadas. Olha, isto é um lembrete brutal de que no futebol, o teu maior adversário nem sempre está em campo. Às vezes, é o departamento jurídico ou financeiro do teu rival que te dá a maior assistência da temporada. É a definição perfeita. O Vasco não está a negociar apenas com o Nottingham Forest e com o jogador. Indiretamente, está a capitalizar sobre um erro administrativo do Botafogo. Se
se o Botafogo estivesse com as suas contas em dia e livre para contratar, é quase certo que o cuiabano estaria a caminho de lá e esta nossa conversa nem existiria. A desgraça de um é a sorte do outro. Então essa impossibilidade do Botafogo acendeu o sinal de alerta para a equipa do jogador. O tempo estava a escutar-se e a opção número 1 tinha desaparecido. A fonte diz que foi na semana passada que eles começaram a procurar ativamente outras soluções. E foi aí que o nome do Vasco surgiu com força. E o detalhe final que a fonte nos dá é que o jogador não se opõe a atuar no Vasco. É uma frase que, na verdade, diz muito. Significa que a lealdade ou o carinho pelo Botafogo não são um impedimento. A prioridade absoluta neste momento é a carreira dele. Ele precisa de um projeto, precisa de jogar. E o Vasco apareceu no momento exato em que a sua principal alternativa se desfez no ar. Ok, vamos juntar as peças deste puzzle, então. O que a gente extrai desta fonte é uma cadeia de acontecimentos, assim, notável. Primeiro, a inteligência do Vasco em propor um modelo de negócio criativo, aquele empréstimo com compra obrigatória condicionada, para contornar o impasse financeiro e mitigar os seus próprios riscos. Depois temos o paradoxo do jogador. Um atleta com um currículo de campeão no Brasil, mas que em 6 meses na Europa não teve uma única chance, o que cria uma necessidade urgente de encontrar um novo clube para não estagnar a carreira. E por fim, o golpe de sorte, o fator externo que ninguém controlava. O rival direto, que era o destino mais provável, é impedido de contratar por uma sanção administrativa. E isso força o jogador a olhar para outras direções e abre a porta para o Vasco entrar na jogada. É quase um roteiro de filme. É uma síntese perfeita. Esta história é um microcosmo do futebol de hoje. Mostra que o sucesso de uma transferência depende tanto de uma boa negociação e de um bom scouting, quanto de timing, de circunstância e até de incompetência administrativa de um bom corrente. O transfer ban do Botafogo não é um mero detalhe, é o gatilho que colocou toda esta máquina em movimento. Sem ele, a oportunidade para o Vasco simplesmente não existiria. É fascinante como fatores tão distantes do relevado acabam por decidir quem veste qual camisola. Isso leva-nos a uma reflexão final, uma permuta que a fonte nos permite fazer. O artigo detalha a mecânica do negócio, o historial do jogador, de forma impecável. Mas há uma dimensão que fica por explorar. A humana, a psicológica. A questão é, como é que um jogador que foi campeão de tudo, que estava no topo do seu mundo, processa a experiência de ir para a Europa e ser completamente ignorado? E como é que essa experiência vai moldar o seu regresso, especialmente para jogar num grande rival do clube onde ele foi mais feliz? Ele volta mais forte, com mais fome de provar que os ingleses estavam errados? Ou volta com a confiança abalada, a questionar o seu próprio potencial? Exatamente. Essa é a grande variável que nenhum contrato, por mais bem redigido que seja, consegue prever. Se ele usar esta experiência como combustível, o Vasco pode estar a contratar um jogador ainda mais determinado. Mas se a experiência tiver deixado marcas na sua confiança, aí o desafio será muito maior. É essa a história que só o tempo e o campo poderão contar.